Na verdade, o motivo dessa conversa, entendo de extrema importância, é entender o momento em que nós estamos vivendo, né, nessa reta final para a disputa das eleições, segundo turno, em especial em São Paulo, que nós estamos vivendo em Curitiba, por exemplo, com Cristina Grêmio e outros municípios, né, onde o PL consegue colocar seus candidatos no segundo turno, e o que nos leva a 2026. Diante disso, eu queria te ouvir, em especial, diante do posicionamento do próprio Salles, né, e a fala do Salles no que tange a disputa da Prefeitura de São Paulo. O que tem para a gente agora nesse segundo turno e o que nos leva a 2026? Qual é a tua posição, Kim? Eu podia só saber qual foi a fala, porque eu não sei, acho que quando eu cheguei, eu não ouvi qual foi a fala do Salles sobre a disputa de São Paulo. A questão do perder em pé do que ganhar de 4. Acho que essa é a frase. Sim. Então, beleza, por começar, né? Bom, a gente tá aqui com a disputa em São Paulo. Pra mim, a disputa... olha a situação que todo mundo tá contra o Boulos, né? Todo mundo enxerga o Boulos como o mal maior dessa situação, como o cara do Lula, que tá ali, né, disputando. E, inclusive, pode ser, quem sabe, um possível sucessor do Lula. Então, acho que em São Paulo não tem muito o que falar. Todo mundo vai fazer um voto, basicamente, o Boulos não dá de jeito nenhum. Tem alguns movimentos na rede social que estão crescendo, principalmente ali no pós-segundo turno. Sinto que eles deram uma caída nos últimos dias, que foi uma turma falando de voto nulo. Eu acho meio ruim esse papo, porque se a gente olha o que aconteceu em 2022, você vê que todo mundo criticou bastante na época, o MBL, Nando Moura, Diogo Mainardi, Felipe Moura Brasil, e pessoas que defenderam o voto nulo quando estavam em disputa, que de um lado você tinha Bolsonaro e do outro lado você tinha o Lula. Enfim, a gente não está na mesma situação, né? Não é um Bolsonaro que está disputando. Tem, inclusive, pontua a questão do vice, mas eu acho que não é por aí. Mas eu acho que todo mundo vai ter esse posicionamento. O voto nulo eu não acho bacana. Eu acho que no final do dia você vota em alguém. Se quiser votar no Boulos, vote no Boulos. Eu não votaria. Eu ia qualquer um sem ser o Boulos. No Paraná, a gente tem uma situação muito distinta do resto do país. Se você analisar o último debate, foi bem curioso, onde o Eduardo Pimentel e a Cristina Grêmio, ambos estavam disputando para ver quem era mais de direita. Um falando que eu sou super direita, o outro não, de direita sou eu, e ambos tentando se aproximar, né, colar a sua imagem junto a Bolsonaro. Você vê que o sul do Brasil, ele realmente tem uma tendência muito mais de direita e possivelmente a decisão final vai estar realmente nisso, né? Quem ali a população está vendo, talvez o candidato mais à direita, e óbvio, também vai analisar a gestão técnica e diversas outras coisas. Já se você olha para Belo Horizonte, eu acho que é um pouco mais suave do que Fortaleza, onde a gente tem o André Fernandes. Em Belo Horizonte, o Bruno Engler, se eu não me engano, acho que saiu uma pesquisa que ele estava assim, um cabelinho de sapo na frente do Fuad. Mas a maioria das pesquisas dão que o Fuad está um pouco à frente. Então, se você observa a trajetória do Bruno Engler, o Globo até publicou uma nota hoje comentando sobre uma possível suavização do discurso, onde, desde o primeiro turno, o Bruno Engler ele não abraçou uma agenda assim, para combater essa pauta identitária que a gente vê no dia a dia, e ele focou mais as propostas no localismo, falando sobre Belo Horizonte, falando sobre a cidade. Ele falou bastante sobre sua gestão, o que ele pretende fazer, tentou não nacionalizar tanto também o debate, porque não dá para negar isso, também existe uma certa resistência, né, às pessoas de direita, e o Bruno Engler está tentando buscar esse eleitor de centro, e acho que o Bruno Engler todo mundo conhece, ainda que ele suavize o discurso, cara, ele não chegou agora, não é um oportunista que chegou nos 45 minutos do segundo tempo. É um cara que tem história, que vem desde o direito a Minas, foi deputado estadual, tô na dúvida até se ele já foi vereador no passado. Se você vai para Fortaleza, aí é uma situação similar, só que mais intensa. Eu até cheguei a abordar hoje no vídeo, a Globo também comenta sobre o caso do André Fernandes. Lá, a própria campanha, ela resolveu adotar o tom de azul, ao invés do verde e amarelo, já olhando para a questão até da resistência. O André, ele vem tentando a todo custo nacionalizar a situação. Ele está falando, cara, não é sobre Lula, Bolsonaro, não é sobre PL, não é sobre PT, é sobre Fortaleza. A gente tem que decidir, sabe, o que está acontecendo aqui. Era de mudança. Esse caminho que está, ele não é bacana. A gente precisa mudar. O PT levou o país para o buraco. E Fortaleza tem um ponto curioso, que o PDT, que estava basicamente governando o estado por anos e anos e anos, que é a turma do Ciro Gomes, nesse segundo turno, desceu do muro do lado da direita. E é isso que o pessoal está analisando. Tem uma briga interna. O Ciro Gomes
O Ciro Gomes, especificamente, ele não declarou voto ao André Fernandes, mas ele está falando, foi até na rádio CBN, né, que é vinculado à Globo, falando, muita gente aponta o dedo para mim e fala, o Camilo Santana, é culpa sua. Ele disse, isso realmente é culpa minha. Eu irei pro túmulo com isso daí. O erro eu já fiz e eu vou ter que aturar as pessoas falando isso no pé do meu ouvido. Que eu errei, que eu joguei o Estado no buraco. A culpa realmente é minha. Mas eu não vou mais compactuar com o PT. O que já ajuda, né? Muita ajuda quem não atrapalha. Então ele recebeu esse apoio. Foram eleitos 8 vereadores do PDT. Dos 8, 6 estão apoiando o André Fernandes. 1 está neutro e só 1 está apoiando o candidato petista. A maior parte das pesquisas, o André está empatado ou está um pouquinho na frente. 0,5%, 2%. Então temos grandes chances. Eu acho que é uma cidade importantíssima, porque é a cidade mais populosa do Nordeste. Está lá na ponta. Quem sabe vai vir de Fortaleza para baixo, né? A, sei lá, direitização do Nordeste. Não sei se esse termo é o mais bacana. Então a gente tem esse cenário aí que está se desenhando para o segundo turno. Obviamente, todas as cidades vão ter a gente vai ter vereadores, os prefeitos mais à direita, independente do local, e a gente vai ter 2 anos aí para essa turma servir de vitrine. Trabalhar, mostrar resultado, mostrar para que veio e entregar alguma coisa. Porque eu acho que com o governo do PT errando, com a economia patinando, que é o cenário, infelizmente a segurança pública segue sendo um problema. Então a gente tem diante de nós um claro cenário que o governo Lula falhou, que a insatisfação popular ela vai aumentar, e se a gente conseguir trabalhar, desenvolver, né? A gente diz assim, os políticos eleitos nas suas cidades, e eles começarem realmente a trabalhar já visando uma ocupação de espaço, sabe? Tentar trazer as pessoas, falar com o cidadão na cidade. Eu acho que para 2026 a gente pode ter um resultado muito bacana, que pode representar, eu realmente não acho que a direita vai ter maioria no Congresso, principalmente na Câmara. No Senado é possível, porque é eleição majoritária. Na Câmara eu acho muito difícil, pela forma como as eleições, quociente eleitoral, emendas parlamentares. O voto de máquina, ele tem um peso. Estava até conversando com o Eduardo Bolsonaro sobre isso, então tem um peso. Mas acho que tem condição. O próprio Bolsonaro está colocando como número um aumento para 140 deputados. Aumentar em 50% o atual número do PL. Então, esse aí seria um pouco do segundo turno, da 2026, você perguntou. E sobre a fala aí, que é o que está em destaque, o pessoal perguntou sobre o perder de pé do que ganhar de 4. Eu acho que essa frase ela começa com a seguinte comentário. É bom para quem perder de pé? É bom para quem? Quem se favorece com isso? Eu vejo que o Salles, com esse discurso, ele vem alimentando, principalmente na rede social, uma ala da direita que, assim, não faltam tweets, não faltam comentários, e não se restringe ao Twitter, de pessoas que, por exemplo, semana passada, um perfil grande lá, estava compartilhando um tweet falando que o PCC devia assassinar o Tarcísio. O nível de ódio que chegou contra Bolsonaro. O tipo de coisa que está acontecendo. Eu acho que esse tipo de fala, quando você vê vídeos, recortes, o que está sendo colocado na mesa, está chegando nesse ponto. E aí eu fico olhando, tentar trazer um assunto em paralelo, que a gente até pode discutir também, que vai vir ano que vem. Eleição da presidência da Câmara. Eleição da presidência da Câmara, são 513 deputados, a cada 2 anos se escolhe o próximo presidente, e essa eleição, o presidente da Câmara é o cara que pode abrir impeachment contra a presidência da República, é o cara que controla o que vai ser colocado na pauta. Por exemplo, está todo mundo vendo agora o Lira discutindo a questão aí da pauta anti-STF, ele falando que ele não vai colocar em pauta, mas também colocar em pauta não significa que vai aprovar, tudo bem. É o cara que, quando vai abrir alguma comissão especial, passa por ele. A gente tivemos alguns projetos no passado, projetos importantes para a direita, inclusive para tentar trazer um pouco mais de transparência para as eleições, que ele vem através de uma comissão especial. Você tem as próprias comissões, né, a CCJ, que é muito importante, todo mundo comenta dela, fiscalização e controle, finanças e tributação, a Credem, que é de relações internacionais, comissão da defesa, onde você tem basicamente um mini plenário, onde está se debatendo agora alguns assuntos, e tudo isso envolve a disputa para a presidência da Câmara. Esse assunto, ele depende no final do dia de quê? 257 votos. É isso que vai acontecer. Você olha para o Brasil hoje, você olha para a Câmara, sendo muito realista, mas nem com muita reza, a direita tem 150 deputados. Mas nem com muita reza. Aí você vem com um discurso como esse. Melhor perder em pé do que ganhar de 4. Isso significa o quê? Lançar um candidato? Quando você vem com esse discurso, é lindo, maravilhoso. Você perdeu. Basta. Você não se dobrou, você não compôs
com o Centrão, você ficou de fora de diversas comissões. Comissões são importantes. É espaço, é controle de pauta, é convocar ministro, é colocar matérias para andar. Ainda que ela não ande nesse ano, como, por exemplo, a questão da anistia, uma vez que ela passa pela CCJ, ela já passou, ela não vai voltar de novo para a CCJ. Já passou por aí. É cargo na mesa diretora, primeira vice-presidência, primeira secretaria, segunda secretaria. Isso tudo envolve quem venceu, quem perdeu. A direita ela lançou um candidato porque ela meio que tinha chance ali em 2023. Foi o Rogério Marinho. Não conseguiu. Ficou com 33 votos. São 41 para vencer. Venceu o Rodrigo Pacheco. Em consequência, o PL, né, e a direita basicamente ficou sem nenhuma comissão no Senado. Então o Senado é aquele passeio. Está todo mundo aí revoltado com o Pacheco. Então, estar no bloco que vence tem uma importância nessas questões. A própria você pleitear o cara pautas que são importantes, assuntos que você quer que entre em pauta. Então, assim, perder de pé, ganhar de 4, tá. Só que aí você olha, por exemplo, o Partido Novo, que é o partido do Ricardo Salles. O Marcel Van Hatten é um cara que ele vem colocando a campanha dele na mesa há muito tempo. É muito bom para a militância chegar a falar, ó, tô aqui, ó, não me dobro pro Centrão. E o engraçado é que, antes do Marcel Van Hatten lançar a candidatura dele esse ano, eu fiz um vídeo horas antes, baita coincidência, onde eu relembro o que ele aprontou em 2021, mostrando que ele não tinha chance de vencer e ele colocou. Só que o Partido Novo, ele é um caso à parte, porque a divisão de comissões leva em consideração o tamanho de bancada. Então, para o Partido Novo, tanto faz, tanto fez, tá no bloco vencedor ou não. Estando no bloco vencedor, o Partido Novo não vai ter assento na mesa, não vai ter comissão. Estando no bloco perdedor, não vai ter assento na mesa, não vai ter comissão. Então, para o Partido Novo, é bacana jogar no ar. Joga, melhor perder em pé do que ganhar de 4. Pronto, bacana, massa. Lacrou. Conseguiu voto, conseguiu apoio, a militância está aguerrida, mas no final do dia o resultado prático disso é nenhum, é zero. Então, eu acho que é um discurso extremamente prejudicial. A gente está regredindo no tempo, sabe? Ganhar em pé, perder de 4, era melhor para quê? Melhor para quem? Essa é a visão que eu tenho. Expus já em diversos pontos. Acho que está alimentando esse discurso e outros também. Uma parte da direita que está cada dia mais raivosa, assim, comentários atrás de comentários, é só olhar. E eu acho que a gente não vai chegar em lugar nenhum por esse caminho. Salles, diante do exposto, agradeço o Kim pela resposta e a clareza, né, das suas ideias. Como defender, Salles, a tua fala do PD em pé do que ganhar de 4? Salles, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitório, Kim e aos amigos. Veja, eu tenho uma visão um pouco diferente da do Kim. A visão do Kim, ela é uma visão muito funcional, né, de tudo isso, e válida, eu entendo, mas eu não concordo, eu vou explicar por quê. Se você for pegando cada um desses exemplos que ele citou, vamos começar pelo exemplo das prefeituras, né, depois a gente chega na Câmara dos Deputados. Exemplo das prefeituras. Por que o PL não colocou a Cristina Grêmio como candidata? Não colocou a Cristina Grêmio como candidata porque se compôs com o centrão do PSD, candidato do Ratinho. Não teve o desprendimento de dizer, não, a Cristina é a candidata do PL. Se a Cristina tivesse no PL, essa decisão sobre a Prefeitura de Curitiba já tinha acabado há muito tempo. Só que acabaram se curvando ao centrão, colocando um candidato do PSD para ser o cabeça de chapa, sacrificando o Paulo Eduardo Martins, que é um cara ótimo, um cara nosso, foi deputado federal, um grande deputado federal, e o Paulo está lá, apanhando como vice do Pimentel, tendo a Cristina Grêmio, que deveriam estar juntos. Ali era um lugar propício para você ter uma candidatura da Cristina ou o Paulo, qualquer um dos dois, na cabeça de chapa. Mas o que prevaleceu? Prevaleceu a visão do Valdemar e da turma mais profissional da campanha, e assim fizeram um acordo com o candidato do Ratinho. Esse é um exemplo, tá, na minha opinião, em que, se ganhar o Pimentel, ganhou, mas ganhou de 4. Né? Se perdesse, você tinha mantido a militância, você tinha conseguido unir todo mundo. Lá está todo mundo dividido, todo mundo batendo cabeça, justamente porque não teve a firmeza e a coragem de ter uma candidatura própria de direita no PL. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, São Paulo, mesmíssima coisa. Valdemar bateu o pé que queria o Ricardo Nunes, porque tem lá, através do deputado Antônio Carlos Rodrigues, do vereador Isaac Félix, tem lá
secretarias, subprefeituras e uma série de outros envolvimentos na administração da prefeitura e que, portanto, pesam muito mais para esse lado do PL, que é um lado de máquina, que gosta de máquina, gosta de estar dentro da administração, pesa muito mais para eles isso do que, eventualmente, uma candidatura própria. E eu quero lembrar aqui que, quando eu defendi a candidatura própria, eu não defendi só a minha candidatura própria. O que eu disse à época? Isso tem vídeos e mais vídeos dizendo isso. Qualquer candidato nosso da direita que topar e que tiver condições, que tiver disposição, tiver apetência e capacidade, enfim, todos esses elementos para concorrer de forma competitiva, eu abro mão e apoio. Agora, nós temos feito a maior bancada da Câmara e a maior bancada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para pegar e colocar um candidato que não é de direita, nunca foi, está no MDB, que tem 3 ministérios no governo da Dilma, é ligadíssimo a todo mundo que atrapalhou o governo do Bolsonaro do começo ao fim, né? Não podemos esquecer isso. Todo mundo que atrapalhou o governo do Bolsonaro do começo ao fim está lá dentro da campanha do Ricardo Nunes. É João Dória, é Rodrigo Garcia, é um monte de gente que não é agora. De 2019 até agora, fizeram tudo para atrapalhar o Bolsonaro. Tudo. E aí a gente vai lá e entrega o maior cacife eleitoral da cidade de São Paulo para um candidato que não nos representa. Aí vai dizer, olha, mas colocamos o Melo Araújo. Tá bom, o Melo Araújo é boa pessoa, andou me atacando aí indevidamente, mas é boa pessoa. Só que vice, e o Bolsonaro sempre disse isso em relação ao Mourão, né? Não podemos esquecer o que as coisas foram, o passado recente. Qual era a frase em relação ao Mourão? Vice não manda porra nenhuma. Portanto, você ganhar o Nunes dizendo, não, mas nós temos o Melo Araújo. Tá bom, mas usar as palavras do próprio Bolsonaro, vice não manda porra nenhuma. Então, eu gosto muito do Melo Araújo, acho que ele será, tomara que ganhe o Nunes, porque, obviamente, ao contrário do que o Kim estava dizendo, em relação a outras pessoas, ele foi justo em dizer no programa que eu não sou um daqueles que estão defendendo o voto no Boulos. Acho que não dá para... Mas nem por isso, ganhar com o Nunes é uma vitória de pirro, né? É o ganhar de 4, literalmente. Não há dúvida com relação a isso na cidade de São Paulo, né? Nós vamos ganhar com uma máquina que não é nossa, que não gosta de nós, nunca gostou. Quem manda lá dentro é o Rodrigo Garcia, é o João Dória, é o pessoal que está lá e que brigou loucamente contra o Bolsonaro durante os 4 anos que o governo do Bolsonaro. E agora nós estamos lá fazendo campanha para o cara e para o time que efetivamente manda lá dentro, né? MDB e tudo mais, que é contra tudo que a gente defende, tudo que a gente acredita. Eu nem vou entrar nos aspectos de conduta, né, de probidade, eu nem preciso entrar nisso. Estou só dizendo sobre o aspecto político, né? Essa a primeira coisa. Quando você vai discutir coisas como a Câmara dos Deputados, de novo, também é verdade que é importante ter comissões, mas a eleição na Câmara dos Deputados, ela é feita em 2 turnos. Você tem, no mínimo, 2 candidaturas colocadas sobre a mesa. Você tem a candidatura, se mantidas essas condições atuais, você tem a candidatura do Hugo Mota e você tem a candidatura ali do Brito, apoiado pelo Elmar e tal, pelo Kassab, tudo isso. Muito bem. Você pode lançar uma candidatura de direita, que não precisa ser o do Marcelo, pode ser de qualquer outra pessoa. O Marcel fez isso, né, se lançou, porque outros não se lançaram. Mas se o PL, que é a maior bancada de oposição, quiser lançar, eu tenho certeza que o Marcel retira dele. Porque não é um projeto pessoal do Marcel, é que alguém precisa falar na disputa na Câmara dos Deputados em nome da direita, em nome do que a gente acredita. E não simplesmente dizer, olha, eu vou aderir ao fisiologismo, ao patrimonialismo, ou vou aderir ao governismo, simplesmente porque eu quero negociar um cargo na mesa da Câmara. Porque, veja só, o argumento utilizado para dizer que você precisa ter comissões e tudo mais, ele é verdadeiro e ele não é excluído da discussão em 2 turnos da Câmara dos Deputados. Você só fica, realmente aí é verdade, você só fica fora da mesa. Realmente, quando você monta a chapa para a mesa, se você não está na candidatura original, para ter a primeira vice-presidência, ou a primeira secretaria, ou algum cargo da mesa, efetivamente você perde. Mas eu pergunto,
Para que servem os cargos de vice-presidente ou de secretário da mesa? Nós temos a segunda vice-presidência da Câmara. Quando o Republicanos pediu para que o Marcos Pereira abrisse mão lá da candidatura para poder ajudar o Rogério Marinho no Senado, nós demos a ele a primeira vice-presidência da Câmara, que seria do PL. E ficamos com a segunda, que é o Sóstenes Cavalcante. Eu te pergunto, de que serviu para a oposição e para o PL ter a segunda vice-presidência da Câmara? Eu te digo, não serviu para nada. Nada. As comissões, sim, essas são importantes. Mas as comissões, se você tiver uma candidatura de primeiro turno que compõe com um dos dois lados, admitindo que a nossa candidatura não vá para o segundo turno, você compõe no segundo turno com qualquer um dos dois lados e consegue as comissões do mesmo jeito. Só que com isso você fez uma defesa daquilo que você acredita, você colocou os pontos que reputam importantes e você mostra para a sociedade que a oposição efetivamente participa e não adere a um modelo. E vou dizer mais uma coisa importante aqui. Uma grande parte da bancada nossa, da direita, que está em boa medida no PL, mas tem gente boa em outros partidos também, né? Não preciso citar aqui, quem sabe quem são, tem gente muito boa no Novo, no PP, tem gente no Republicanos, o nosso amigo Messias Donato, até no PSD tem gente boa, vou citar um exemplo aqui, que é o Reino dos Stefanes, enfim, tem gente boa em vários partidos, mas preponderantemente os candidatos de direita estão na bancada do PL. Muito bem, a bancada do PL tem mais ou menos uns 20%, 30% de deputados que votam com o governo, que tem emendas, cargos e participação neste governo do PT. Né? Neste governo do PT. Aliás, estes deputados, que são governistas, estando dentro do PL, foram eleitos com os nossos votos, dos deputados de direita. Fomos nós que colocamos esses caras aí na Câmara dos Deputados. Então, o primeiro passo a fazer, né, para ser coerente com essa linha, era pegar esses deputados que votam contra a direita, votam com o governo, e tocar esses caras para fora do partido. Por que não faz isso? O Romário é um daqueles que não assina o pedido de impeachment. Está lá falando do PSD e tudo mais. O Romário do PL não assina. E o Valdemar não faz nada. Então, veja só. Essa questão de principiologia, ela não é uma luta infantil de maturidade. Ela é o início de uma mudança da mentalidade e da situação política brasileira, porque o adesismo, você aderir à máquina, você aderir ao governalismo, isso é história do Brasil. Isso existe desde sempre. E é por isso que nós estamos nessa merda toda. Nós precisamos ter uma postura diferente. A postura diferente é dizer o seguinte: eu não vou andar de mão dada com gente corrupta. Eu não vou andar de mão dada com gente picareta. Não vou. Isso, né, o presidente Bolsonaro, quando foi presidente, fez muito bem. Agora, a Câmara dos Deputados, o Senado da República, tem de tudo. Tem que conversar. Eu sempre defendi que tem que conversar. Tem que conversar. A gente convive na Câmara com gente de todos os partidos, de todos os estados, de todos os pontos de vista. Mas uma coisa é você conversar, você tentar chegar em acordo. Outra coisa é você aderir. Né? Aderir é algo que só nos prejudica. Porque você está fazendo, é o que eu digo, você está fazendo filho na barriga dos outros. Eu te garanto que o Ricardo Nunes, quando ganhar a Prefeitura de São Paulo, vai dar uma banana para a direita e para o Bolsonaro e para todo mundo. Aliás, já tem notícias dizendo que o pessoal do MDB, do Rodrigo Garcia, do Dória, estavam pensando, saiu na imprensa, não sei se isso é verdade, estavam pensando em romper. Né? Então, veja só, a nossa postura, se a gente tivesse ido para a eleição uma candidatura própria, repito, não precisava ter sido a minha, podia ter sido a do Eduardo Bolsonaro, podia ter sido de qualquer outra pessoa, mas que fosse da nossa ala do PL, e não desse esquema da máquina, né, que fica se retroalimentando para manter secretaria, para manter subprefeitura, que aliás foi o que o Nunes fez. Ele loteou todas as subprefeituras da cidade de São Paulo e entregou para os vereadores. Você participar de um troço desse é respaldar esse tipo de atitude. Desculpa, não dá para respaldar esse tipo de atitude. Okay. Kim, diante do exposto, também preciso te ouvir.
Então, eu só queria pedir pro Salles, então, criticar o Deltan Dallagnol agora ao vivo pro Brasil, desmentir a fake news que ele fez com o Bolsonaro, falando que fez um acordão para rifar, inclusive as pessoas do 8 de janeiro, e de quebra, inclusive, cobrar o Zema aqui publicamente, apoiar o Bruno Engler. Eu vejo tudo Passo. assim, você tá falando muito assim, falou tudo isso daí, etc. E, por exemplo, eu acho que esse é um problema, como você disse, do Brasil. Eu acho Desculpa, que o só PL Raiz é uma porcaria, é um lixo. Mas quando eu olho para outros partidos, eu fico assim, falo, cara, vocês estão reclamando ali, porque vocês também não fazem o dever de casa, sabe? Eu não vi ninguém defendendo o Bolsonaro. Pronto, o Deltan Dallagnol. Agora eu tô pedindo aí, pô, dar uma mão, sabe? Eu até pude abaixo na Marina Helena, perguntei do Zema, fugiu. Perguntei do Deltan, fugiu. Falei, pô, como é que pode isso, cara? Não pode perguntar dos ungidos. Mas é isso que eu, assim, é a pergunta que eu faço. Eu fico até feliz se você puder cobrá-los aqui publicamente. Mas, sabe, se no final do dia, além da provocação, eu acho que você fala assim: tem 2 turnos a eleição? Beleza, tem 2 turnos. Agora eu acho que quando você negocia no primeiro turno é uma coisa, quando você negocia no segundo turno é outra. Quando sai da eleição, a depender da forma que sair, é um cenário. E depois vai ser outro cenário. Você pode pontuar a mim uma coisa. Quando eu olho os números hoje no Brasil do que representa a direita dentro da Câmara, eu acho que são zero as chances da direita conseguir emplacar. Beleza, fez o segundo turno, passou o recado para a população, pô, muito bacana, massa, legal. Mas no final do dia, vai ter que compor com um lado ou com o outro. Eu acho que sentar é tentar analisar. Se alguém me falar, não, olha só, se a gente lançar a candidatura agora, no segundo turno, talvez a gente consiga compor de uma forma melhor, etc, tudo mais. Beleza, pode ter alguma explicação assim. Eu acho muito difícil. Eu acho que qualquer tipo de negociação, chegando agora, inclusive os 2 blocos estão aí, o bloco do Elmar e do Brito estão se posicionando bem para tentar, inclusive, excluir o PL de qualquer tipo de discussão. Então, meio que o caminho fica sendo o Hugo Mota, que eu não acho que é o melhor dos candidatos, é um cara ligado, inclusive, ao Ciro Nogueira, é o cara do Marcos Pereira e do Ciro Nogueira, né? Tem dois caciques apoiando a candidatura do Hugo Mota. Do outro lado, o Elmar e o Brito estão oferecendo a primeira vista para o PT e estão, inclusive, negociando também o TCU para entregar para o PT. É o cenário que está no Brasil diante de nós. Então, eu acho que, assim, diante da situação do jeito que está, eu prefiro, eu acho que é um caminho um pouco mais pragmático, olhando, cara, olha só, os números são esses, é isso daqui que tem na mesa, vamos que vamos. E quando se fala, a gente dá o exemplo de São Paulo, porque acho que é o melhor exemplo do país, e assim, eu também olho o PL. No Nordeste, no Ceará, os meninos conseguiram tomar o diretório. O Carmelo, junto com o André Fernandes. E no restante do Brasil, às vezes a gente coloca assim a discussão de uma forma, e em São Paulo isso aconteceu bastante. Isso não foi você, você não foi isso em nenhum momento. Mas às vezes na rede social, às vezes a pessoa coloca o seguinte: não, o Bolsonaro não fez isso, não, o Bolsonaro não fez aquilo outro, não aceitou isso, aceitou aquilo outro, como se o partido fosse uma disputa entre Bolsonaro e o Valdemar. Não existe nenhum tipo de responsabilização, nenhum tipo de cobrança em cima dos deputados. Quando vocês foram para o PL, vocês sabiam quem já estava no PL. Não vai me dizer que vocês não esperavam que o voto de vocês, bolsonaristas, iria acabar por eleger alguém do PL raiz. Talvez a hora de perder de pé fosse 2022. Falar, cara, Bolsonaro, tu vai se unir com o Centrão, eu não vou. Eu vou para tal partido. Vou para o partido de cá. Mas ali foi um momento que todo mundo seguiu o Bolsonaro, foi o partido dele, bateu a foto junto com o cara. E aí, quando tem a situação, Bolsonaro foi lá, apalavrou. E se inclusive você procurar minha rede social, você não vai encontrar um apoio meu ao Ricardo Nunes. E se você procurar todas as principais denúncias que foram feitas sobre ele, eu acho que eu comentei sobre todas. Está até registrada nos Atlas. Eu acho que eu tenho denúncia contra o Ricardo Nunes de março do ano passado. Março do ano passado. É só pegar os Atlas e dar uma lida, dar um Ctrl F, escreve Ricardo Nunes, que vai aparecer fácil. Mas assim, o cara vai lá, o cara apoia, e aí gira todo esse embate, e muita gente coloca o seguinte: não, Bolsonaro, eu sou o seu aliado, mas assim, é isso aí. E aí fica aquela aliança, fala, pô, que aliança é essa, cara? Beleza, em você eu voto, mas nos seus candidatos não. E é uma posição que eu entenderia, por exemplo, o Pittoli. O Pittoli fala isso daí de boa, o Pittoli é jornalista, sabe? Se qualquer pessoa falasse isso, eu entenderia. O cidadão comum puto da vida com o Bolsonaro, eu também entendo. Mas quando eu olho, assim, vocês, deputados como um todo, vocês, deputados, para mim é mais de uma situação, eu vejo que, poxa, vocês se elegem debaixo da asa do cara. Aqui eu vou bater foto na hora da eleição, sou Bolsonaro até debaixo d'água. Na hora que Bolsonaro segue por um caminho, que, pô, a gente não concorda com esse caminho, etc. Não, aí eu tenho minha independência. Então eu acho bem complicado. E assim, dia após dia eu vejo inconsistências
que, a não ser que aconteça muita pressão de rede social, como, por exemplo, o caso do Deltan Dallagnol, ninguém fala nada. Da mesma forma que se fala do passado, da turma, do PL, que eu tenho certeza que o passado deve ser pior do que a gente sabe. Imagina a quantidade de coisa que nunca nem veio à tona, porque é tanta confusão que acontece no Brasil, a gente não sabe. Eu não boto a mão no fogo por nenhum daquele do PL Raiz. Por nenhum. Mas, quando a gente olha o famoso Deltan Dallagnol, que ele já aprontou, desde o descolar do Bozo, com os apoios sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo, a coisa que ele fez, enquanto procurador, inclusive para atrapalhar o governo Bolsonaro, as contribuições que Deltan deu, inclusive chancelando toda essa questão do discurso de ódio, coisas que aconteceram durante a campanha, acusações, inclusive, do outro candidato lá em São Paulo, acusou o Carlos Bolsonaro por mais de uma vez de ter um gabinete do ódio. Eu não vi ninguém se levantando, sabe assim, cara, vocês não vão se levantar para comentar sobre isso, defender lá o líder de vocês, Bolsonaro. Sou jornalista, tenho um lado, sou até torcedor, grande parte do tempo, passo pano para Bolsonaro, muita coisa acabou relevando, mas eu não fui eleito. Não, assim, Bolsonaro estava aqui no Pitoli, né? Eu estou aqui porque ele me recomendou. Mas só a minha relação que eu tenho com o Bolsonaro. Então, às vezes eu acho que falta uma percepção, essa mesma crítica, às vezes olhando para dentro de casa. Salles. Veja só, vamos por partes. Primeiro, com relação a essa bobagem que o Dallagnol falou, eu falei, aliás, falei para ele próprio. Eu falei, de onde você tirou essa merda que você inventou? Não, veja, não sei o que e tal. Então, agora, várias pessoas poderiam ter falado, não falaram. Mas eu falei, porque realmente é uma besteira. Com relação à aliança do Zema, eu fiz uma defesa da história da aliança e na mesmo vídeo eu digo, se fosse eu, Ricardo Salles, o governador e o Calil subisse no meu palanque, eu mandava descer imediatamente. E porcaria filiada em vários partidos tem para todo lado. Eu acho que não deviam, e aí que eu sou muito explícito em dizer, não deviam ter deixado esse cara subir no palanque e lá dar pitaco na aliança, coisa nenhuma. Tem certas coisas que a gente não aceita, né? Não aceita, não pode aceitar. Com relação à aliança propriamente dita entre dois partidos, que eventualmente não tenham conseguido chegar num acordo lá com o Bruno Engler e tal, eu não vou entrar no mérito porque eu não conheço a realidade política de Minas, não sei que termos foram discutidos entre eles. O que eu posso dizer? Posso dizer com toda tranquilidade que fosse comigo, não subia no palanque e não cumprimentava, não ia ter papo. Né? Eu falo, desculpa, sai fora, se você estiver aqui eu tô fora. Agora, a realidade política ali subjacente, né, o que aconteceu na negociação, deixou de acontecer, é algo que só quem participou pode dizer. E disse no mesmo vídeo, com todas as letras, que o meu candidato, se eu votasse em Belo Horizonte, era o Bruno Engler. Pode olhar o meu vídeo lá, que isso está dito com todas as letras. Ou seja, foi uma besteira fazer aliança, ou manter a aliança, porque compor o Bruno Engler. Eles têm lá suas diferenças, parece que o Bruno Engler, dizem, votou contra várias coisas do Zema na Assembleia Legislativa, e por isso não saiu acordo entre eles. Então isso aí é uma política de Minas, eu não conheço. Isso teria sido a justificativa deles irem com o Tramonte e não com o Bruno Engler. Até aí é uma justificativa plausível da turma de BH. No momento que o Calil entra na aliança, e alguns disseram que ele entrou na aliança antes dela ser firmada, outros estão dizendo que entrou depois, eu não tenho condições de dizer, não sou mineiro, mas em qualquer situação, antes ou depois, no momento em que o Calil pisasse na aliança, ou até no palanque, fisicamente, como foi, eu, Ricardo Salles, sendo governador de Minas, tocava o Calil para fora, imediatamente. Mas esse sou eu, Ricardo Salles, não o Zema. Então, a minha posição, Ricardo Salles, é essa. Eu não tenho nada, nunca vou passar pano em coisa que eu não concordo. Eu digo as coisas na lata. Então, estou te dizendo aqui, com relação ao Dallagnol, fez besteira, falou bobagem e teve que engolir a bobagem que falou. E com relação ao Zema, eu defendi no vídeo que eu fiz dizendo que se o Calil pisasse na minha aliança, fosse eu governador, ou pisasse no palco, eu acabava com aquela aliança imediatamente. E disse no vídeo, tá lá o vídeo para quem quiser assistir. O meu candidato em BH, se eu fosse de Minas, não sou paulista, teria sido o Bruno Engler. Então, com isso, estou com muita tranquilidade. Não tenho nenhuma dificuldade em dizer isso, digo isso com todas as vezes. Com relação à defesa do presidente Bolsonaro, deixa eu dizer uma coisa. Eu fui ministro dele do primeiro dia do governo até metade de 2021. Fui um dos ministros que mais combatia a esquerda. Peguei provavelmente a pasta mais difícil do governo, do ponto de vista de guerra cultural, briga ideológica, e defendi do primeiro ao último dia que fiquei no governo.
segurei todas as buchas, tomei processo, briguei na imprensa, briguei lá fora no exterior. Ou seja, ninguém, desculpa, vou falar com tranquilidade, ninguém defendeu mais o presidente Bolsonaro com o nome e o próprio CPF na reta do que eu. Não estou falando de discurso, estou falando de prática, assinar coisa, dar declaração, ser chamado em processo para falar, ser chamado em audiência no Supremo Tribunal Federal para falar de questões ambientais, questões indígenas e tudo mais. Ou seja, não é que eu falei coisas, eu dei a minha cara, o meu CPF, o meu nome, o meu patrimônio para defender o presidente Bolsonaro do primeiro ao último dia que eu fiquei no governo. E quando eu saí do governo e fui para a Jovem Pan, está aqui o Pitoli, que era meu colega à época que a Auriverde era Jovem Pan, eu todo dia defendi o Bolsonaro na Jovem Pan. Eu não era deputado, não estava em campanha, não era mais ministro, não ganhava um centavo para isso. Fiz tudo isso, pela minha admiração, pela minha lealdade e pelo meu agradecimento a ele e por reconhecer que coisas muito bem feitas, coisas boas no governo, precisam ser defendidas e que existe uma guerra política para ser defendida. Agora, veja bem, isso não nos torna, ainda que eu tenha sido eleito no PL, e aliás, que eu fui para o PL porque o Bolsonaro foi, é verdade. E eu sabia que o Valdemar tinha aquele histórico de mensaleiro, de tudo isso. Também é verdade. Mas nós fomos no pressuposto de que o Bolsonaro, sendo a grande liderança que é, né, era a oportunidade para botar ordem na casa num partido que estava abrindo as portas. E ele botou ordem na casa em muita coisa. Mas muita coisa o PL não deixou fazer. E nessas horas, é preciso ter uma análise muito fria para ver o seguinte: enquanto a gente é que teve os votos, né, pega a lista, estou falando de São Paulo que eu conheço bem, os outros estados não posso falar. Quando nós é que tivemos votos, Carla Zambelli em primeiro, 940 mil votos. Eduardo em segundo, 740 mil votos. Eu em terceiro, 640 mil votos. Depois, mais embaixo, Marco Feliciano, não sei quem, Derrite e tal. Você pega a lista dos eleitos, é só candidato de direita. Em geral, os candidatos da turma raiz, valdemarista, maquinista, estão lá no rabo do foguete. 70 mil votos, 60 mil votos. Tirando o capitão Augusto, que teve uma boa votação, a maioria foi tudo ali, ó, 90 mil votos, 100 mil votos, 70. Aí chega na Câmara dos Deputados, qual é o cargo mais importante que o pessoal da máquina quer? Que o pessoal do sistema quer? Relatoria do orçamento, que é quem lida com dinheiro. Para quem que vai a relatoria do orçamento? Deputado valdemarista. Cargo na mesa. Quem que vai para cargo na mesa? Deputado valdemarista. Liderança do partido na Câmara dos Deputados. Deputado valdemarista. Ou seja, nós fizemos votos e eles ficaram com os cargos-chave. Então, quando eu te digo que as coisas não são bem assim, não é uma crítica ao Bolsonaro, de jeito nenhum, é simplesmente a constatação de que há certos momentos que a gente precisa botar um pé no freio, precisa fazer um freio de arrumação. E nem sempre você fala, eu estou junto daqueles que ganharam. Meu filho, você ganhou o abacaxi, mas eles ficaram com a polpa, você ficou só com a casca, o que adianta? O abacaxi é de todos, mas você fica com a parte dos espinhos e o bonitão fica com a parte da polpa, com a frutinha gostosa. Então, veja só, nós temos, sim, a oportunidade de fazer coisas muito importantes. O pessoal fica criando desavença, ninguém foi contra a autoridade, a ascendência do presidente Bolsonaro. Só que há certas situações, e São Paulo é uma delas, em que a própria ascendência do Bolsonaro foi colocada por eles em causa. Você vai se lembrar que quando o Bolsonaro decidiu, de fato, que nós não avançaríamos com a minha candidatura, não iam insistir mais nisso, e declarou que o Melo Araújo ia ser o vice, eu fui um dos primeiros a falar, ok, beleza. Aí o que aconteceu logo em seguida? Não vamos esquecer isso. Todas essas lideranças que estão lá no entorno do Nunes, cercaram ali o Tarcísio, todos aqueles que estão lá, os líderes dos partidos da aliança do Nunes, não queriam o Melo Araújo.
e estavam cozinhando o Bolsonaro para não deixar chegar, não deixar fazer o Melo Araújo vice. Passa um mês, passa dois. Quando que o Melo Araújo aceita o Melo Araújo de vice? Quando surge o Pablo Marçal e o Bolsonaro, deputados da recebem Pablo Marçal, fazem vídeo com o Pablo Marçal, né? Se engraçam com o Pablo Marçal, e aí, com medo do apoio do Bolsonaro e do Pablo Marçal, essa turma toda, mais do que depressa, corre para dizer, não, aceita o Melo Araújo, aceita logo. Foi isso que aconteceu. Você está por dentro, você acompanha isso, os fatos todo dia. Então não é que aquele grupo é um grupo de direita, que manteve a palavra, que fez um acordo. Eles quiseram foder o Bolsonaro de ponta a ponta. Não fizeram isso, ou seja, aceitaram o Melo Araújo, porque surgiu o Pablo Marçal. E aqui não se trata de enaltecer o Pablo Marçal para rivalizar com o Bolsonaro. Isso é uma idiotice quem fala isso. O Pablo Marçal simplesmente foi o candidato que várias pessoas, inclusive eu, encontraram para fustigar o sistema. Sistema esse que, repito, não quis nem aceitar o Melo Araújo de vice. Só aceitou depois que o Pablo Marçal apareceu, recebeu a medalhinha do 3i da mão do Bolsonaro, fez vídeo com vários deputados, com Bia Kicis, com o Nicolas, ou com não sei mais quem. Então, assim, nós não podemos perder de vista o que aconteceu. Né? Agora, bola para frente. Vai ficar todo mundo se matando na direita, um falando mal dos outros, aí é que enfraquece mesmo. Agora, você dizer, não estou dizendo você aqui, né? Pessoas dizerem que você é obrigado a não ter opinião, tem que ficar quieto e seguir 100% de qualquer determinação que venha, desculpa, isso não é correto. As pessoas têm opinião, inclusive têm opinião porque têm caráter. Porque aqueles picaretas, a ala corrupta, safada, esses sim não têm opinião. Esses é só pagar que ele faz o que você quiser. Agora, as pessoas que têm caráter, que têm dignidade, que têm decência, né? Quando o pessoal fala, não tem direita... Eu comecei o movimento em Direita Brasil em 2006, faz 18 anos. Defendi minha primeira candidatura a deputado em 2006. O lema foi por uma nova direita, há 18 anos atrás, a ponto do próprio Olavo de Carvalho, isso está nas redes do Olavo de Carvalho, se alguém achar que eu estou mentindo, vai lá procurar. O próprio Olavo de Carvalho gravou, dizendo, o melhor candidato é o Ricardo Salles, eu voto no Ricardo Salles em qualquer partido que ele estiver. Não se trata de partido, e sim de pessoa. Isso, palavra do Olavo de Carvalho, há 18 anos atrás, na verdade 17. Portanto, eu estou tranquilo com isso. Nunca levantei uma palha contra o presidente Bolsonaro, nunca fiz nada contra. Ao contrário, estou dizendo aqui para você, eu fiquei de 1º de janeiro de 2019 ao meio de 2021 me ferrando lá no governo para ajudar a defender. E continuei defendendo na Jovem Pan. E continuei defendendo como deputado. Agora, dizer que o Nunes é a salvação da direita, é o representante da direita, aí também não, desculpa. Aí eu também tenho os meus limites. Isso não significa que eu não apoio, o que eu deixei de ter admiração, que eu deixei de ter parceria com o Bolsonaro, de jeito nenhum. Só que eu vi o que essas pessoas que estão na candidatura do Nunes fizeram com o próprio Bolsonaro ao longo desses meses todos. Fala, Kim. Então, pois não, Salles, quer concluir? Salles, concluir? Não. Pois fazer o bate... Pois não, Kim. Eu acho que a gente já está agora falando de coisas diferentes. Porque, por exemplo, agora no final o Salles já está falando sobre apoiar o Nunes, deixar de apoiar o Nunes. O meu ponto não passa por aí. Meu ponto passa muito mais, como eu tentei colocar antes, que determinadas pessoas no debate político, no debate público, quando eles falam determinadas coisas, tem um peso diferente. Acho que eu já falei o que eu tinha para falar. O Salles falou o que ele tinha para falar. Eu continuo achando que essa conversa de perder de pé do que ganhar de 4, acho que não ajuda em nada. Eu acho que essa frase ela vai ter as suas variações de outras pessoas que também colocam lá para frente, porque essa ficou a mais conhecida. E essa é uma forma de fazer política, e eu acho que essa forma não vai trazer frutos, não vai trazer resultado, mas cada um também segue o caminho que quiser.
Como você falou, pô, eu falei com o Deltan, beleza, bacana, falou lá com ele em off, mas o que eu vejo na rede social é que ninguém falou do Deltan, sabe? Ninguém falou de diversas coisas. Representantes grandes do Partido Novo também, por exemplo, Carla Secato também estava falando um monte de coisa de Deltan, de Bolsonaro também, que Bolsonaro era isso, Bolsonaro aquilo outro, que Bolsonaro traiu, fez um acordão, um vídeo que pegou para mais de, só de acho que curtia de 200 mil curtidas, sabe? Um negócio assim que realmente teve um engajamento grande. E esse tipo de coisa que eu digo, assim, durante o governo Bolsonaro, fiquei lá, apoiei ele do primeiro dia até o último. Pô, cara, beleza, bacana. Eu não vou desmerecer, em momento nenhum também falei que você não tá falando de Bolsonaro. O meu ponto é, essa fala para mim é regredir. É igual a gente chega agora em 2024 e a turma tá discutindo usar ou não fundão eleitoral. Não vote naquele cara porque ele usa fundão eleitoral. Sabe assim, é um papo bobo que eu falo, tá bom, cara, esse é o posicionamento de vocês, então vai lá. O que eu vi, o que eu registrei, quem me acompanha em vídeo até acho que vai entender melhor. Eu gosto de olhar muito o posicionamento público das pessoas. Não só de políticos, mas também em rede social. Eu acho que tenho uma certa expertise em fazer isso. Identificar pessoas que às vezes elas falam em nome de determinadas bolhas. E o que eu constatei, mostrei, e vai depois até registrado no ato de forma mais organizada, é que determinados discursos que foram propagados dia sim, dia também, no final do dia, eles só ajudaram a criar confusão. Resultado prático mesmo, mas que não trouxe nenhum. Agora, confusão gerou de monte. E por mais que você fale, pô, fiz isso e fiz aquilo outro, e isso eu não falo só para você, eu acho que houve uma certa displicência em torno de alguns assuntos. Eu não estou falando só da eleição de São Paulo, porque às vezes a turma para e observa que o Brasil se resume a São Paulo, né? Falando Bolsonaro, enfim, São Paulo. Eu acho que a coisa é um pouquinho mais ampla. São 5.500 cidades e, independente da importância de São Paulo, tem coisas que aconteceram ao redor que eu acho que faltou. Acho que faltou, pode falar, pode vir 1.000 deputados, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo outro. Falei, cara, eu acho que faltou, porque era o assunto que estava hypando a rede social, vendo o que estava acontecendo. Isso é uma coisa absurda. Aqui pegando de cabeça rápido. Por exemplo, quando o Pablo Marçal vai lá e relativiza a facada que Bolsonaro tomou. Fez isso por 2 vezes, sabe? Ninguém fala nada. Vida que segue. Aí depois rola tal coisa. Ninguém fala nada. Vida que segue. Então, assim, a forma como eu olho o político é uma coisa. A forma como eu olho o militante, o jornalista, é outra. E da mesma forma que eu acho que eu esperava um pouco mais, tanto de você, eu esperava também de outros parlamentares. No geral, como um todo. E, assim, a gente falou aqui de Minas Gerais, a gente pode pegar também outras localidades, outras cobranças que eu acho que também deveriam ser feitas a outros governadores, né? Tem pessoas aí que apontam como governadores de direita ao redor do Brasil. Mas acho que a gente ficar conversando aqui, a gente vai ficar, um coloca um ponto, outro coloca um ponto. Pelo menos assim, do meu lado, acho que eu já expus da situação que eu já tinha que expor. E é isso. Perfeito. Salles, quero te agradecer pela conversa, pela franca conversa e pela oportunidade da gente tratar desse assunto tão caro para todos nós, que é tentar fazer com que a gente olhe para o mesmo ponto, com a conversão aconteça, a convergência para o mesmo ponto. Salles, obrigado. Obrigado, Pitori. Obrigado, Kim. Um abraço a todos os nossos espectadores e ouvintes aí da nossa querida Auriverde. Obrigado, Salles. Kim, a você, meu muito obrigado. Entendo que uma volta tua será muito importante para nós, mesmo porque essa discussão nos leva a 2026 e tentando entender como unir, né, ou como juntar tudo isso após uma eleição que vem pela frente no próximo dia 27. Será importante te ouvir também, viu, Kim? Muito obrigado por estar aqui e se dispor a essa conversa franca e fundamental para todos nós, repito, de um assunto tão caro para nós que defendemos o presidente Bolsonaro e a direita no Brasil. Kim, obrigado. Valeu.